Então, importa se eu nasci na Zona Leste, numa periferia, ou se eu nasci no centro, ou se eu nasci na Zona Sul, o que que esse território onde eu vivo, como que se dá as relações ali, o que que ele oferece de equipamentos públicos. Então, a gente vai pensando o território de uma vamos dizer, a ideia de território tem um lugar muito central, não é só o nome, não está só no nome, está de verdade no nosso fazer e no nosso pensar, tanto a clínica quanto os projetos e as nossas relações com os projetos. Tide, bom dia. Que prazer ter você aqui na nossa série É Preciso Falar sobre Saúde Mental. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Morris, o prazer é meu. Bom dia a todos, que seja uma boa conversa. O Territórios Clínicos ele surge em 2019. Eu queria que você contasse um pouco sobre o que levou à concepção desse projeto e aí, por fim, você também explicar um pouco qual que é o conceito dele. Tá. É isso, assim, o Territórios Clínicos, nasceu em 2019, mas talvez para contar, né, disso eu preciso dar um passo para trás e contar um pouco, da minha história e por que que, veio desembocar, na construção desse projeto, né. Bom, lá em 2005, a minha mãe, que é a Neca Setúbal, funda a fundação, eh, a minha mãe, inaugura a fundação, esse projeto, que é a Fundação Tide Setúbal, e eu estava voltando nessa época de um mestrado que eu fiz em Paris com adolescentes. E ela me pergunta: "Bom, você gostaria de fazer alguma coisa, né, nessa área, dentro da fundação e tudo?" E eu, muito motivada por esse tema dos adolescentes, construí um projeto que, na época, chamava Espaço Menina Mulher e depois Espaço Jovem, que era um projeto com adolescentes lá em São Miguel Paulista, bem focado na promoção de saúde mental e olhando para as questões da adolescência. Esse projeto durou alguns anos, depois eu acabei me afastando, do projeto, ele continuou, mas eu estava querendo focar em outras coisas, muito na minha formação de psicanalista, na clínica, e também tinha, recentemente tido, minha filha, a primeira filha, então eu me afastei desse projeto e fiquei alguns anos muito focada na formação de psicanalista, né, na minha formação, no meu consultório, que eu entendia que era importantíssimo, adensar esse lugar. Depois de alguns anos em que os meus filhos estavam um pouco maiores, eu resolvi olhar de novo para essa dobra, né, da psicanálise e do social. Eu entendia que, era algo muito importante para mim. Né, tenho consultório, gosto muito de atender, mas fui me dando conta de que eu também gostava muito desse olhar mais amplo para projetos, para a sociedade, e lidar com esse tema mesmo, que eu entendia que era um tema muito central na minha vida, né? Que é olhar as questões da desigualdade social, que não dava, para mim era impossível continuar vivendo sem olhar para isso, que me atingia diretamente, né? Do lado oposto, vamos dizer assim, da falta e da pobreza. Então,
lá em 2017, mais ou menos, eh, me aproximei de novo da fundação, fui ser conselheira da fundação e olhar esses temas, enfim, né, voltar a olhar esse tema. E aí fui fazer uma conversa no GIF para saber o que as fundações, institutos e tal estavam fazendo na área da saúde mental. E aí, nessa conversa, eu descobri que não tinha nenhuma fundação, instituto que estava investindo em saúde mental, que a grande maioria investia em educação e alguns poucos em saúde, mas nunca em saúde mental. Ali eu tive a certeza que eu precisaria olhar esse tema, investir nesse tema e trabalhar esse tema na fundação. Então, eu contei um pouco o começo, né, que é esse lá no início da fundação, em que eu faço esse projeto muito na ponta e diretamente com adolescentes. Eu ia toda semana para São Miguel Paulista coordenar grupos com adolescentes, enfim. Contei esse começo para dizer que nesse outro momento, lá em 2017, que culmina em 2019, eu tenho um ponto de vi eu penso que eu deveria agir de uma forma mais estratégica, né, que claro que o trabalho de ponta é muito valioso, mas que eu achava que a partir do meu lugar na fundação e na vida, eu tinha a oportunidade de olhar esse tema a partir de um lugar mais estratégico. E aí fui, conversar com muita gente, né, que estava atuando, as clínicas públicas que já aconteciam nessa época, eh pessoas psicanalistas que tinham histórias no campo social, enfim, fiz muitas conversas e a partir daí, também, chamei a Laís para trabalhar comigo na fundação e aí a gente desenhou com mais precisão o que seria então esse projeto Territórios Clínicos. E aí, enfim, então, mas a pré-história é essa, né. E a história, então, do Territórios Clínicos, que é aí lá em 2019, 2020, a gente começa a desenhar esse projeto, e o que que a gente a partir dessas conversas, o que que a gente, resolve atuar, né. O que que fica claro é, bom, eu sempre brinco, né, não vamos apoiar um consultório de classe média na Vila Madalena, não é essa a vocação do projeto. A gente vai atuar em, regiões periféricas, a gente vai atuar na direção de democratizar e descentralizar tanto a produção do conhecimento quanto o atendimento psíquico, então a gente vai olhar para isso. E aí a gente fez então esse propósito, que tem a ver com isso que eu acabei de falar, e desenhou 5 princípios de atuação, que era olhar, né, bom, 5 princípios de atuação que eram, então, olhar e fortalecer as clínicas públicas em relação às políticas públicas de saúde mental, então entendendo sempre, né, que as políticas públicas e o SUS é o mais importante, é o que deve ser sempre em primeiro lugar valorizado e fortalecido. Depois a gente olhou para a questão justamente de democratizar e descentralizar a produção de conhecimento e os atendimentos. Olhamos também para a questão da formação do psicanalista, do psicólogo, porque enquanto psicanalista eu sei bem que a formação é longa e cara, e muita gente acaba indo para outros campos porque não consegue sustentar essa formação. Então, como a gente poderia apoiar essa formação? E claro, sempre olhando as questões de raça, classe, gênero, né, a ideia não era apoiar, exatamente sei lá, um estudante ou um psicólogo de classe média que não precisa de apoio, mas sim né, os periféricos que têm dificuldades, socioespaciais de classe, gênero e raça. Então, esse era o terceiro. O quarto é apoiar a pesquisa dentro desse campo, né, das clínicas públicas, de olhar as questões de saúde mental na periferia e tudo isso. E o quinto tinha a ver com, olhar esse campo do investimento social privado e fomentar iniciativas e debates dentro do tema da saúde mental, porque, como eu disse, né, lá em 2018 não tinha nenhuma fundação, instituto que olhasse para esse tema e a gente entendeu que era nosso papel trazer esse tema para o debate. Hoje, ainda bem, tem outros parceiros, que atuam, né, então, o Instituto Cactus nasceu também em 2019, eles também atuam em saúde mental, a Fundação José Luiz Setúbal também atua em saúde mental, a Droga Raia atua. Então, hoje em dia, tem outros, atores nesse campo, né, mas é ainda um campo muito recente de atuação, vamos dizer assim. E, então, falando um pouco sobre esse mapeamento, né,
Você Uhum, falou um pouco dessas, que até 2019 era mais árido, né, esse tipo de iniciativa no contexto das instituições. uhum, E você falou um pouco da relevância do serviço público, né? Mas eu acho que o nome territórios clínicos ele já remete a uma espécie de mapeamento, né? uhum. Qual que é a importância da territorialidade? Sim. Então, o mapeamento foi algo também que a gente fez nesse meio do caminho, além de fazer essas conversas, com várias pessoas, a gente mapeou o que que tinha de clínicas públicas acontecendo para além do SUS, né, e até esse mapeamento hoje é público, né, ele está no site da Fundação Tidsetuba, é um mapeamento que a gente fez em São Paulo, mas a gente acabou tornando ele um projeto, porque nessas conversas a gente contou que a gente estava fazendo esse mapeamento e muita gente falava: "Nossa, que interessante, quero saber quem são essas clínicas públicas, quem são esses grupos". Então a gente tornou de fato esse mapeamento público, e pensando nisso, né, da importância de, dar, corpo, dar concretude, tornar esse território, né, para trazer esse tema vivo e palpável, vamos dizer assim, né. Então, essa foi uma das iniciativas que a gente fez. Acho que também, antes de responder à pergunta do território, vou até dar um passinho para trás e falar uma outra coisa. As clínicas públicas, né, sim, o SUS sem dúvida, o alcance do SUS e a importância do SUS é sem igual, né. Porém, as clínicas públicas foi um fenômeno que a gente começou a ver acontecer com muita força nos últimos anos. Elas têm uma história longa, né, vamos dizer, o Freud lá atrás, já em 1918, fez um discurso muito famoso pós Primeira Guerra Mundial, onde ele incentiva, as clínicas públicas e que o atendimento, né, que ele diz um discurso super famoso, que o pobre tem tanto direito quanto o rico ao atendimento de saúde mental, então as clínicas públicas são desde lá, né, mas claro que quando você vai se debruçar sobre esse tema, e aí já passando para o Brasil, elas são muito associadas, como eu disse, ao contexto sociocultural e histórico, né. Então, o que que a gente viu quando a gente fez esse mapeamento? Que tem momentos na história do Brasil em que há uma efervescência das clínicas públicas. Então, por exemplo, lá, em 1988, com a Constituição, existia um movimento do SUS e uma interação de muitos atores com o SUS e produzindo clínica pública, né. Assim como, aí dando um salto, pensando em 2018, que é quando nasce o projeto, com a emergência, né, da extrema direita ao poder, nasceram muitos, coletivos e grupos fazendo clínica pública, né. Então, por exemplo, né, o Perifanálise nasceu nessa época, o Escuta Sedes, que é uma iniciativa lá no Se do SEDES, aconteceu nessa época, e começou nessa época, vamos dizer, a Casa de Marias, tem muitas iniciativas que começaram nessa época de 2018, né. Então, a gente faz esse mapeamento e começa a entender um pouco a relação dessas clínicas públicas com o contexto social e com os territórios, para aí chegar na sua, pergunta, né. Porque, claro, se elas nascem, vinculadas ao contexto social e se elas têm uma posição ético-política, o território entra como um elemento central. Por exemplo, esses exemplos que eu dei, né, o Perifanálise e a Casa de Marias, são 2 iniciativas que nascem na periferia, na zona leste de São Paulo, e colocam a questão do território no centro. E isso tem muito a ver com o inicinho da nossa conversa de pensar um sujeito em relação com o outro, com o lugar onde a gente vive. Então, importa se eu nasci na zona leste, numa periferia, ou se eu nasci no centro, ou se eu nasci na zona sul, o que que esse território onde eu vivo, como que se dá as relações ali, o que que ele oferece de equipamentos públicos. Então, a gente vai pensando o território vamos dizer, a ideia de território tem um lugar muito central, não é só o nome, não está só no nome, está de verdade no nosso fazer e no nosso pensar, tanto a clínica quanto os projetos e as nossas relações com os projetos.
como é que a questão de raça e a questão de gênero permeiam esse trabalho? Também a gente pode chamar elas também de territórios? Interessante, nunca acho que tinha formulado dessa forma, né. Acho que são territórios do simbólico, né, que atravessa os territórios concretos. É interessante pensar assim. Bom, as questões de raça e gênero atravessam, na essência do projeto, né, porque se a gente está falando de democratizar, de descentralizar, a gente vai necessariamente pensar em classe, raça e gênero. Porque, claro, quando a gente vai na periferia, a periferia tem cor, a periferia tem gênero e tem raça. Claro que, gênero o gênero os 2 gêneros, mas, a questão, por exemplo, de violência contra a mulher, a questão das mulheres que, muitas vezes tocam uma família, né, e que têm uma carga mental em relação ao cuidado da família muito maior que os homens. Então, são questões que atravessam o core do nosso projeto, e as questões de raça também, imensamente, né, são corpos negros que são muito mais violentados do que os corpos brancos. Então, a questão de classe também atravessa, mas a questão de raça é algo para além, né, porque é sabido que na periferia, mesmo na periferia, um branco tem alguns privilégios que os negros não têm, né? Os negros sofrem mais violência. E também não queria deixar de falar, quando disse das questões de gênero, apontando para a carga que muitas vezes fica maior nas mulheres e a questão da violência contra a mulher, que é um tema importante, mas sem deixar de olhar para as questões do masculino e dos homens, né? Porque acho que a gente tem visto cada vez mais a importância de olhar também para os homens, né, para esses corpos masculinos que, sofrem e que muitas vezes, justamente até esse sintoma de, deixar a família e são, vamos dizer, questões que a gente precisa olhar. Por que que as mulheres, que acabam muitas vezes liderando as famílias? O que que acontece? O que está acontecendo com esses homens? Então acho que é outro tema muito importante para olhar. Agora, pensando aqui, fico pensando que assim, o nome é territórios clínicos, né? A gente veio falando de territórios, pensando um pouco falar na prática clínica mesmo, né? Te Sim, perguntar algumas coisas que a gente fica curioso mesmo de saber, né? Então, é, por exemplo, eu imagino que a clínica ela não se restringe ao consultório particular nesses casos, né? Ela rompe as quatro paredes, por exemplo, ou não? Como que sim, ela se dá, essa clínica? sim, acho que essa é uma questão bem importante, né, a gente vai pensar a clínica, como uma clínica ampliada. Então, ela pode acontecer na rua, ela pode acontecer num espaço público, ela pode acontecer dentro da Casa de Marias, ela pode acontecer dentro do Galpão ZL, onde a fundação tem uma atuação, lá em São Miguel Paulista. Ela realmente é uma clínica que a gente chama de clínica ampliada. Mas o fato de ser uma clínica ampliada não quer dizer que ela é de qualquer jeito ou qualquer coisa é a clínica psicanalítica ampliada, né. A gente tem, vai pensando a clínica que se por um lado não necessariamente vai ter um divã, em geral ela inclusive não tem, né, ela vai ter, eh, pressupostos psicanalíticos bastante rigorosos em alguma medida. O que quer dizer isso, né? Uma escuta psicanalítica que leva em consideração o inconsciente. Então, o inconsciente está sempre no centro da escuta psicanalítica, seja na rua, no equipamento público ou em qualquer outro lugar, né? Seja no atendimento individual ou no atendimento grupal. Outro conceito psicanalítico que vai estar sempre presente, a transferência, que é um conceito bastante central na psicanálise e que a gente vai pensar nos diferentes espaços clínicos. A questão da pulsionalidade, a gente também vai pensar, né, esta questão presente, independente de se vai ser em quatro paredes com divã ou se vai ser em espaços, outros espaços que a gente pode fazer a clínica, vamos dizer assim.
Então, por um lado, é uma clínica que rompe, né, as 4 paredes, essa ideia mais da psicanálise clássica, do divã e tudo, mas por outro lado, não é menos rigorosa, né, ela tem um fazer, ela tem uma consistência teórica e ela, se pensa, né, não é um "vamos fazendo", ela tem uma reflexão. Isso é interessante também, quando a gente fala de grupos de clínicas públicas, estava pensando nisso outro dia, né, então são grupos que se juntam em torno de um projeto ético-político, que tem uma intenção que não é só uma coisa de boa vontade, é que tem uma intencionalidade e que vão fazer, atendimentos, então, em vários lugares, mas que tem um eixo muito central, que é a possibilidade de fazer e pensar sobre o que fez, né. Então, em geral, são clínicas também que vão muitas vezes em lugares periféricos, então que as questões de violência, de raça, gênero, classe, que a gente acabou de falar, estão muito presentes, e que é muito importante, ter o fazer e as pessoas que vão lá produzir essa clínica, fazer esta clínica, mas também um grupo de retaguarda que vai pensar essa clínica depois, elaborar, simbolizar essa experiência vivida no campo, né, essa experiência vivida no território. Então, isso também diz desse fazer clínico, que não é aleatório, que é um fazer com muito cuidado, com muita intencionalidade, com muita, responsabilidade. E acho que eu adicionaria uma última coisa nesse fazer clínico, bom, teriam muitas que a gente pode continuar conversando aqui, mas tem uma que é muito importante também, é o lugar do psicanalista nesse fazer clínico, né. Então a gente falou, a clínica ampliada, levar os conceitos, né, ter consigo alguns conceitos fundamentais da psicanálise, mas também se eu penso que uma clínica pública, um psicanalista, ele deve ter, vamos dizer, consigo a ideia de uma clínica implicada, ou seja, não é uma clínica neutra. O psicanalista, deve ter atenção e olhar e estudar e se formar nessa clínica ampliada, que leve em conta, por exemplo, esses tensionamentos de raça, classe, gênero, que, pensa sobre isso junto com aquele sujeito que está sendo atendido, que leva isso em consideração nos atendimentos. Acho que é outro ponto bastante importante da clínica, desse fazer das clínicas públicas. Existe uma característica específica na qualidade de escuta desse tipo de clínica? Hum, Acho que, eu não sei se tem uma característica específica, mas tem o que eu acho muito bonito das clínicas públicas, é que elas têm uma inventibilidade, sabe, elas têm uma possibilidade de criar, de inventar, de, experimentar, modos novos de fazer a clínica, que é maravilhoso, né. Então acho que ele traz uma potência para a psicanálise muito grande. A psicanálise nos últimos tempos, eh, na minha visão, né, se potencializou, floresceu, muito a partir da possibilidade de pensar as questões de classe, raça, gênero, e muito a partir dessas experiências que são tão inovadoras, inventivas e que trazem um frescor, né, para o nosso fazer clínico e para repensar e pensar e reolhar a teoria psicanalítica. Então, não sei se tem exatamente uma característica, da escuta, porque a escuta, como eu trouxe, né, a escuta ela traz o inconsciente para o centro, então ela é a mesma, de alguma forma, é a mesma escuta que acontece no consultório, mas ela tem características, da criação, né, da criatividade, que eu acho que são muito bonitas e muito potentes. Duas palavras que me ocorrem, ou melhor, dois termos que me ocorrem são descolonização e novos olhares, né? A gente está falando de alguma maneira de uma descolonização da psicanálise, né? Isso, acho que aí você traz um tema bem importante,
né, que é o tema do decolonial e como pensar a psicanálise a partir disso. E isso também se liga com a questão de território. Por exemplo, quando a gente vai pensar numa prática do território, algo que a gente tem que tomar muito cuidado é justamente para não, ter esta posição de colonizador, né, de ir lá um branco com todo o seu conhecimento, achar que vai trazer todas as verdades para aquele território, né. A imagem de leva uma caixinha de ferramenta e não necessariamente funciona alguma coisa ali para aquele território. Então, essa reflexão sobre como a gente chega no território, a partir de que posição, quando a gente é estrangeiro a esse território, e mesmo quando a pessoa é do território também, né? Porque na hora que ela está produzindo algo no território, ela de alguma forma ela é um pouco estrangeira, né? A partir deste lugar de cuidador, de profissional de saúde mental. Então, eu gosto de pensar muito a questão do decolonial junto com o território. Que forma que a gente chega nesse território? A gente chega com os nossos saberes e dizendo todas as verdades do mundo, ou a gente chega escutando aquele lugar, né, fazendo uma escuta. O pessoal da surpsicanálise, o George Freud, Emilia Freud, tem um conceito muito importante de escuta territorial, né, que é você chega escutando aquele território. Quais são as relações conscientes e inconscientes que tem no território? A fundação também sempre, há muitos anos, parte dessa ideia da escuta do território, do fazer junto com o território, né? Não é o branco salvador que vai lá dizer todas as verdades ou qualquer coisa que o valha, mas sim é uma produção junta, é uma produção que busca sair desse lugar de colonizador, que busca se colocar junto, que busca construir algo junto, que faça sentido para todo mundo que está lá envolvido nesse projeto, né? E em termos de formação de quadros, Tid, quais são os desafios? Muitos, muitos, né. Em primeiro lugar, porque a gente viu, nos últimos anos a questão da saúde mental virar uma questão enorme. Claro que ela sempre foi uma questão muito importante, mas é conhecido que nos últimos tempos, isso mesmo antes da pandemia, muitas pessoas acham: "Ah, depois da pandemia a saúde mental virou uma questão". Não, antes da pandemia, os números já eram muito alarmantes, né. Quando a gente vai, por exemplo, em 2016, já tem números que dizem que, por exemplo, nas empresas, os afastamentos por saúde mental ultrapassaram os afastamentos por questões de saúde física. Então, é enorme a demanda. Pensando isso em empresa, fora todo, como eu trouxe esse exemplo da empresa realmente como um exemplo de que vai nos mostrando de que como é uma questão que já vinha desde antes da pandemia como um problema enorme. E aí a pandemia só agrava esse quadro. Então, estou trazendo isso, porque isso, nos leva a necessariamente a pensar a formação e os profissionais de saúde, né, de saúde mental. E há uma falta de profissionais de saúde mental. Há uma demanda enorme e a gente precisa formar, mais gente. E precisa formar mais gente de um lado e formar bem, né, não é formar de qualquer jeito, é formar com consistência, porque é é é de uma densidade as questões psíquicas enorme, então a importância da formação é central. E, por outro lado, necessariamente fazer um trabalho de políticas públicas, né, de reforçar os equipamentos do SUS, de que, as UBSs tenham um ou mais psicólogos. Então, são trabalhos em muitas pontas. Eh que quando a gente pensa em formação, claro, as faculdades, universidades têm muitas excelentes, mas é uma formação continuada. Então, por exemplo, um dos grupos que a gente apoiou no Territórios Clínicos, o AMA, Psique e Negritude, eles fazem muita formação, dão curso e tudo, porque, por exemplo, esse tema, né, de raça é um tema que muito recentemente entrou na faculdade, nas universidades. Quando eu estudei, não se falava nisso. Eu nunca li na faculdade Fanon ou qualquer autor, Neuza Santos, qualquer autor que tenha trabalhado essa questão.
Isso eu fui ler nos últimos 5 anos para cá. Então, por exemplo, um AMA que faz esse tipo de formação e adensa e inclui e, põe no centro a questão das relações raciais na formação de um psicólogo é fundamental. Então, para dizer que são muitas formações e reforçar a ideia de que é uma formação longa, contínua, né, não existe na saúde mental, não existe na psicanálise, você dizer: "Ah, eu fiz uma faculdade, eu fiz uma formação de psicanálise, então agora já, né, acabei minha formação". A gente está sempre lendo, sempre fazendo curso, sempre repensando, sempre em movimento. Então acho que pensar a formação é um tema bem complexo, porque ela é contínua e vasta. Você tocou num ponto importante, Tid, que é essa demanda alta, né? E você está que faltam profissionais. Nesse sentido, como é que tem sido? Qual que seria o status quo do sistema público mesmo? Em que medida ele consegue atender as pessoas? Qual é a proporção? Acho que, apesar de ser importantíssimo e dar conta de uma boa parte da demanda, não consegue atender toda a demanda, né. Você vai numa UBS, por exemplo, que tem um psicólogo, é comum ele dizer: não consigo atender toda a demanda". Muitas vezes faz grupos, o que é uma saída bem interessante para conseguir ampliar um pouco, mas outras vezes tem que encaminhar, então as clínicas públicas também nascem, né, tanto desse movimento político e contexto político, mas também nesse contexto de uma demanda imensa que o Estado não consegue dar conta. É claro que é importante reforçar que ela não vem, para dar conta de um buraco do Estado, não é essa, né, a função dela, a função é o diálogo, é inventar, coisas que depois possam experiências que possam virar políticas públicas, ter relação e fazer sempre conjuntamente com o Estado, mas de alguma forma a verdade é que ela acaba muitas vezes acolhendo alguns casos que o Estado, o SUS, os CAPS, os UBSs não dão conta de atender, né. Então é uma questão, sem dúvida. Tid, a gente está agora, nesse presente momento, se fechou um ciclo dos territórios clínicos e se abre um novo, né? Então, eu queria, primeiro, ouvir um pouco quais são os aprendizados Uhum. e o que se projeta para o futuro. Ótimo. Acho que então vale a pena dizer que nesse primeiro territórios clínicos, a partir dos princípios que eu citei que a gente desenhou, a gente, e a partir do mapeamento que a gente fez, a gente mandou carta convite para alguns grupos, organizações, perguntando se eles queriam participar dessa primeira chamada Territórios Clínicos. E aí, então, a gente teve a primeira chamada, que aconteceu em 2021 e 2022, onde a gente apoiou 7 organizações. Quais que foram? AMA, Psique e Negritude, eh, Casa de Marias, Perifanálise, Veredas Psicanálise e Imigração, Sur Psicanálise, já falei Perifanálise, Margens Clínicas e Roda Terapêutica das Pretas. Então a gente apoiou essas 7 organizações, durante 2 anos, a gente fazia encontros periódicos com eles, tanto individuais quanto grupais. E o que que a gente viu, né, quais foram os ganhos e as enfim, aprendizados dessa experiência. Primeiro que, a gente então deu um apoio financeiro para essas organizações, esse apoio foi bastante importante, porque nenhuma delas tinha tido nenhum apoio financeiro, como eu disse, é um campo muito incipiente, esse do investimento social privado, olhando e apoiando as organizações de saúde mental. Então, teve um apoio muito importante. Muitas delas trabalhavam exclusivamente voluntariamente, né, com trabalho voluntário, e aí puderam ser remuneradas por esse trabalho, puderam pensar na sustentabilidade das suas organizações. Então, foi algo bem importante junto com, a possibilidade de fazer rede. Então, nesses encontros coletivos, eles se conhecerem, a gente discutir coletivamente temas,
esses, por exemplo, que a gente veio discutindo aqui, o que é uma clínica pública, o que que fica, o que sai, o que é o território, foram todos conceitos e questões que a gente trouxe para discutir lá nesses grupos. Então, os ganhos para a lei, acho que teve, eu diria, teve dois grandes ganhos. Um é o fortalecimento dessas instituições que puderam, a partir de remunerar os seus profissionais, também pensar a sustentabilidade da organização e adensar e fortalecer mesmo o seu trabalho institucional, e, por outro lado, a criação de rede e a ampliação da possibilidade de discutir temas com esses outros coletivos. Então, ao longo desses 2 anos, a gente viu muito, um dar aula no curso do outro, um encaminhar para o outro, isso aconteceu muitas vezes. Então, acho que foi uma grande potência do projeto. E em 2023, a gente fez um seminário com essas 7 organizações, elas e junto com a gente montou esse seminário de uma forma bem coletiva, que foi um sucesso, que foi na USP Zona Leste, que teve uma imensa procura e realmente foi muito bonito, muito, pungente, muito vivo, foi realmente bem bacana. Então, fechamos esse ciclo no seminário. O seminário, a gente está montando um livro agora, a partir do seminário que a gente vai lançar no primeiro semestre do ano que vem. E em agosto, agora estamos abrindo um novo ciclo, como você disse, que é um edital público, onde a gente vai apoiar 10 organizações em parceria com a Fundação José Luiz Setúbal, então a gente vai entrar em como investidor, vamos dizer, nesse projeto, e a ideia é fazer um novo ciclo. Então, em 2024 e 2025, apoiar 10 organizações que também fazem clínicas públicas, e estão fazendo aí seus trabalhos nos territórios e com as suas propostas e tudo. Pelo Brasil, São Paulo, Brasil, como é que é essa relação? Essa é uma questão que a gente se debateu bastante tempo, porque esse primeiro foi cidade de São Paulo, e a gente resolveu, num segundo momento, ampliar para o estado de São Paulo. Ainda não vamos fazer Brasil. Talvez o terceiro edital, né, que agora a gente está indo para o segundo, seja Brasil. A nossa intenção é essa, ainda não sabemos, mas temos essa intenção. Mas esse segundo será estado de São Paulo. E muito porque a gente quer experimentar com mais força os encontros presenciais, porque nesse primeiro Territórios Clínicos, a gente foi atravessado pela pandemia. E isso gerou os encontros coletivos serem online, muitos deles, não todos, no final a gente conseguiu fazer alguns presenciais, mas muitos deles. O encontro online é interessante, é potente, produz muitas coisas bacanas, mas ele também tem limitações. Quando a gente pôde fazer os encontros presenciais, foi de uma riqueza e de uma pungência muito grande. Então, nesse Territórios Clínicos 2, a gente quer que os encontros coletivos sejam presenciais. E por isso que a gente acabou optando por estado de São Paulo, que a gente achou mais possível. Mas fica aí, né, essa possibilidade de futuro. Ô, Tid, assim, de memória, que histórias que ficam cravadas no seu coração? Tem algum case, alguma pessoa em particular, alguma coisa que você ouviu, assim, que ficou, vai para a caixinha de joias do teu coração? Puxa, acho que muitas histórias, né. Os encontros até, enfim, me emocionam um pouco, porque assim, acho que talvez por ser o primeiro Territórios Clínicos, eu e a equipe da fundação, a gente investiu muito, né, a gente olhou cada vírgula, a gente pensou em cada encontro, a gente, realmente, investiu muito. E a gente acertou ou errou, claro, tiveram encontros melhores, piores, eh tiveram encontros onde teve, joias, como você está falando, e teve encontros onde tinham tensões bastante importantes, porque não dá para achar que a gente vai trabalhar esses temas e que vai ser flores no jardim, né, são temas densos, são temas tensos. Então teve reuniões bastante tensas, assim, que também deixaram memória. Mas claro, teve, momentos muito bonitos onde, a gente foi lá escutando depoimentos da importância.
Então, né, me lembro muito da Ana Carolina da Casa de Marias, dizendo da importância que foi participar do Territórios Clínicos, muito para além da questão do apoio financeiro, o apoio financeiro é importante, mas que como o participar do Territórios Clínicos traz uma abertura e uma possibilidade de fazer junto, né, de conversar com pessoas diferentes, de ser apresentada para outros, furar bolhas, que são, por exemplo, um depoimento muito importante. Tem um dia que a gente fez encontros de discussão de casos clínicos, que também foi muito emocionante, onde roda terapêutica das pretas, por exemplo, acho que está até aqui uma partezinha que elas vão relatando um grupo de atendimento que elas fizeram com mulheres negras de periferia e tudo, e que ao final desse trabalho, acho que foram 10 encontros, elas produziram um poema coletivamente, né? E muito bonito o poema. Eu até cito um trechinho aqui num texto que eu escrevi que era assim, né? O poema abre aspas: eu aprendi a me enxergar. Sou digna de ser amada e receber amor. Olho no espelho e hoje estou gostando mais de mim. Crescer é como romper o teto. Vamos bater a cabeça, ter cicatrizes. Vamos lembrar do que passamos, restabelecer o fôlego para continuar. Fazer com sentido as coisas. Me alimento da vontade de viver. Então, é um poema super bonito que elas vão tecendo a partir de falas das participantes do grupo, e aí no final elas desenham o poema é maior, esse é só um trecho. Mas que, enfim, então a gente que ela vai ficando muito emocionada assim com os relatos e com a potência, isso que eu acho que me particularmente me emociona, a potência do trabalho desses grupos, né, que é um trabalho feito com muita dedicação, com muita seriedade, mas também muita pulsão de vida, muito amor, sabe, muita aposta. E é realmente maravilhoso, assim, eu pessoalmente fiquei muitas vezes emocionada. Concluindo aqui a nossa conversa, Tid, eu te pergunto se você teria, se você gostaria de compartilhar uma mensagem com o nosso público a partir dessa sua experiência. Eh, Acho que, para mim, né, o Territórios Clínicos tem, uma importância imensa, não só pela potência e a possibilidade que ele traz de fazer no mundo e de apoiar esses projetos, como eu disse, que são muito maravilhosos, mas ele traz a possibilidade de fazer conjunto. Eu tenho pensado muito nisso, assim, como a gente tem cada vez mais ficado dentro das nossas casas, trabalhado home office, trabalhado com o nosso computador, com a inteligência artificial e sei lá mais o quê. E eu acho que o Territórios Clínicos vai na contramão disso, no sentido de um fazer coletivo, de um ideal, de um posicionamento ético-político que busca transformar o mundo, né? E aí acho que essa, para mim, é a maior riqueza. Não só, de novo, como eu disse, a possibilidade de fomentar isso e esses espaços e esses grupos, mas também para mim, pessoalmente, poder fazer parte desse grupo e dessa história é realmente algo muito valioso. Então, eu deixo essa reflexão, né, a importância de que a gente tenha também projetos coletivos e participe de grupos e tenham ideais, né, e tenham sonhos, que eu acho que isso dá muito sentido à nossa vida. Que bom, Tid. Eu realmente te parabenizo pela idealização, pela concepção e pela coordenação do projeto e te agradeço por compartilhar sua experiência aqui conosco. Muito Obrigada, eu que obrigado, viu? agradeço. Muito Muito bom, obrigado. muito bom, eu que agradeço.